Economia, o Fed, o Banco Central Americano, anunciou a elevação da taxa de juros do país em 0,75 ponto percentual. Com a medida, a taxa passa no intervalo de 1,5% a 1,75% ao ano para 2,25% a 2,5%. Agora, qual o impacto desse índice para a economia americana e mundial? É que a gente fala agora com o Otaviano Canuto, ele é integrante sênior do Policy Center for the New South e foi vice-presidente e diretor executivo do Banco Mundial, diretor executivo no FMI, também vice-presidente do BID. Doutor Canuto, mais uma vez, muito bom receber o senhor aqui no Jornal da Manhã e para fazer uma avaliação sobre essa decisão do Fed. Quais são as consequências para a economia? É possível conter a inflação, ajudar nessa contenção da inflação, que é a mais alta, pelo menos nos últimos 40 anos, nos Estados Unidos? Bem-vindo mais uma vez. Prazer estar aqui de novo. Definitivamente, a decisão do Fed veio razoavelmente em cima daquilo que se esperava antes. Esse aumento de 75 pontos básicos, colocando a taxa básica de juros, como você bem colocou, na faixa 2,25, 2,50, digamos, ainda tem mais pela frente. A entrevista depois do Jeremy Powell foi bem ilustrativa a esse respeito. Provavelmente, eu diria, hoje teremos mais 2 aumentos de 50 pontos básicos nas 2 reuniões que faltam este ano. A taxa básica de juros norte-americana deve terminar o ano entre 3,25 e 3,50, tá certo? E com uma possibilidade ainda de mais 2 ou de um leve aumento ainda no início do ano que vem, né? A entrevista foi clara a esse respeito. O Fed quer colocar a taxa básica de juros num patamar que seja um pouco acima daquilo que seria o que os economistas chamam a taxa normal. A taxa normal de juros é aquela que mais ou menos nem impulsiona nem retira demanda, né? O Jeremy Powell foi bem claro quando ele observou que durante um certo período a economia americana vai ter que andar a um ritmo um pouco abaixo do seu potencial, que é para poder provocar um ajuste para baixo na taxa de inflação. Ao mesmo tempo, é claro que a entrevista do Jeremy Powell não se comprometeu com qualquer cenário específico, porque em grande medida, entre agora e o começo do ano que vem, os níveis correntes, os níveis de inflação que forem sendo coletados até lá, podem vir a influenciar. O Banco Central Americano ele foca no núcleo, num certo patamar, mas a inflação cheia importa também. Então, nós estamos caminhando para uma coisa. É claro que tudo isso, a fala do Jeremy Powell, supôs que a inflação, depois de ter chegado ao patamar de 9,1% ao ano, né, ela comece a declinar agora. Ainda termina o ano que vem em patamar alto, mas o objetivo é comprimir a demanda de modo a fazer com que a inflação eventualmente volte a se aproximar de 2%. Dr. Canuto, quais fatores levaram os Estados Unidos a esse ponto, a essa beira de recessão? Apenas fatores externos? E de qual forma isso pode refletir aqui no Brasil? A partir de quando? Tá. Há uma combinação de fatores domésticos, demanda superaquecida. O que hoje se vê com clareza é que os pacotes fiscais, o complemento que o Biden trouxe nas transferências de renda para as famílias no ano passado, né, assim, conforme alguns na época temiam, acabaram superacelerando a demanda nos Estados Unidos, né, a procura e assim por diante. Isso, em combinação com as restrições, com as rupturas de cadeia de suprimento também do lado de fora, essa combinação de restrição de oferta com super aumento de demanda é o que explica a inflação americana, né?
Sobre restrições de oferta, a política monetária não pode fazer nada, mas pode fazer naquilo que diz respeito ao lado da demanda, e está fazendo. Então, tem uma combinação dos dois, mas definitivamente a economia americana estava superaquecida. Bom, as implicações disso são as seguintes: de certa maneira, elas já estão se expressando em certa saída de capitais, de investimentos em carteira, numa desvalorização de moedas de economias emergentes, inclusive o Brasil. Agora, há que se levar em conta o seguinte: o Brasil tem os seus problemas, evidentemente, e muitos, não precisamos falar aqui. Agora, nesse momento, esse não é o maior problema, o maior risco para a economia brasileira. Em comparação com outros momentos no passado, como, por exemplo, em 2013, quando teve o chamado taper tantrum, o fato é que hoje o Brasil tem reservas maiores, tem uma necessidade de financiamento externo menor, e a conta corrente do balanço de pagamentos brasileiro está bem melhor. Então, vai ter um impacto em termos de necessidade de que os juros no Brasil não se distanciem muito além do prêmio de risco em relação aos juros norte-americanos. Como a política monetária já tem sido bem restritiva, ainda deve ter semana que vem a gente deve ter ainda uma leve subida, eu diria que o efeito não é dramático como em outros momentos no passado. Conversamos com o economista Otaviano Canuto. Doutor Otaviano, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom dia de trabalho, até a próxima, um abraço. E vai Corinthians!